nós estamos ensinando sobre a lição 6 da nossa revista Santificação e a lição se intitula Meios da Santificação. Então, a santificação, ela é fruto da vontade de Deus. E essa disposição santa, ela nasce da regeneração. Ela é um processo progressivo, de purificação por toda a vida. Porque agora vamos perguntar, né? É uma questão que nós devemos nos perguntar. Quem seria o responsável por esse processo? E quais seriam os meios necessários para que nós pudéssemos desenvolvê-los? Então, nós vamos tratar sobre isso hoje na nossa lição. Agora, vamos pensar assim, quem efetua a santificação? Então, a santificação é uma obra da Trindade, que é Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Então, vamos ler alguns versículos que se referem à Trindade. Então, primeiro nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23, que se refere a Deus. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, nós vamos ler agora sobre Cristo Jesus, que é 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E completando, seria o Espírito. 2 Tessalonicenses 2:13. Nós lemos: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, irmãos, nós também podemos ler Romanos 8:29, eu peço que vocês leiam, e também Colossenses 1:15, porque aí nós vamos concluir que Deus, ao arquitetar o plano da salvação, Ele já nos incluiu, né? Ele incluiu a nossa santificação, e que santificar-se é assemelhar-se a Cristo. Então nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos cada vez mais nos aproximar à imagem do Pai, né? E nos assemelhar a Ele. Agora, nós sabemos que colaboramos com o Espírito de Deus através de quê? Através das ordenanças divinas. Através das ordenanças divinas, esse nosso desenvolvimento espiritual, que será sempre, como a gente já leu, né? É todo um processo, né? Tudo isso vai ser obra da graça de Deus. Então, a santificação, ela vai se efetuar na vida do crente pela operação do Espírito Santo, não é? Então, vamos ver agora, vamos relacionar alguns meios de santificação que nos parecem assim os principais. Primeiro, seria a união com Cristo. A nossa santificação, ela vai progredindo, né? À medida que a nossa união com Cristo também vai se tornando cada vez mais completa. Vamos ler em 1 Coríntios 1:30. Em 1 Coríntios 1:30, nós lemos: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, nós sabemos que esse meio é o que a gente pode, assim, em primeiro momento pensar, né? Que é a união com Cristo. Mas também a palavra de Deus é um outro meio, né? Porque é o principal instrumento de que o Espírito Santo se vale. É através da palavra de Deus. Nós vamos destacar nesse segundo meio os versículos 1 e 2 de Romanos 12. Vamos abrir Romanos 12 e vamos ler. Nós vamos constatar como a palavra de Deus vai nos transformar. Quer dizer,
estar disponíveis para que isso aconteça conosco, né? Então nós lemos Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora o 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos deixar que essa transformação aconteça em nós. Então, continuando, nós sabemos o seguinte, que tem um terceiro meio, que é a fé, né? Nós vamos ver agora que a fé, a gente pode assim dividir em 3 motivos que vão nos levar a entender como a fé pode, né, ser um meio de santificação. Primeiro, pela fé nós mantemos nossa união com Cristo, que foi, né, o primeiro meio que nós já destacamos, não é? E esse seria o cerne, né, da nossa santificação. Agora, nos regeneramos, nos unimos, né, para manter esta união. Então, precisa que haja uma regeneração, né, uma união. E nós vamos precisar sempre exercitar a fé, né? A nossa fé precisa sempre ser um exercício contínuo. Em Efésios 3,17 nós lemos: assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, enraizados e alicerçados em amor. Então, fé e amor, né? Nós precisamos também amar ao próximo, precisamos estar cada vez mais nos aproximando de Deus, e esse amor precisa ser multiplicado, né? Entre as pessoas com quem nós convivemos, né? Não só nossos irmãos, mas todas as pessoas que nós nos aproximamos. Agora, pela fé também, nós vamos aceitar o fato de que em Cristo o pecado, se a gente estiver em Cristo, o pecado não vai predominar sobre nós. Nós não vamos deixar, né? Quer dizer, Deus não vai deixar que isso aconteça também conosco. A fé vai nos conduzir à confiança nessas verdades e vai contribuir dessa forma decisivamente para a nossa santificação. Então vamos ler Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, nós precisamos ficar sempre atentos a esses, quais serão os meios para que nós possamos nos santificar. Nós estamos descrevendo, né? E agora, né, nós temos que pensar que a fé também é um poder que vai atuar, né, em nós, mas ela vai nos dar esse poder, né, de vamos dizer assim, de estar sempre orando pelos outros, né, orando pela cura de enfermos, né. Então, precisa ter o quê? Uma fé autêntica, ela precisa ter frutos. Então, os frutos vão vir à medida que nós formos cada vez mais exercitando a nossa fé. Agora, o que a gente agora pode pensar como um meio muito poderoso, que é a providência de Cristo, né? Então, Cristo, ele está sempre controlando toda a nossa vida, né? Ele está no controle de nossa vida. Nós precisamos estar próximos a Ele, buscar essa intimidade para que Ele esteja no controle da nossa vida. E mesmo nos momentos adversos, quanto nos momentos favoráveis, não é? Ele vai providenciar para nós, né, o que for da nossa necessidade, e também Ele vai nos aperfeiçoando. E nós vamos nos santificando, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus e nas verdades bíblicas, não é? E progressivamente nós vamos nos tornando próximos à imagem de Deus. Então, terminando, eu vou colocar para vocês o seguinte:
O Espírito Santo, ele inicia em nós esse processo, não é? Nós vamos o quê? Cabe a nós perseverar, cabe a nós obedecer à vontade de Deus, porque isso parece muito fácil, irmão, mas não é não. É uma luta constante, é uma luta espiritual que nós travamos todo o tempo com o nosso Deus, né? Quer dizer, Deus nos ajudando, Deus mostrando o que é melhor para nós, nos revelando, mas a nossa natureza pecaminosa querendo fazer ao contrário, querendo ir por outros caminhos, não é? Então, que nós possamos cada vez mais estar disponíveis para que a vontade de Deus tome um maior espaço na nossa vida, não é? E nós vamos caminhando cada vez mais em direção à semelhança do Pai, à semelhança de Deus. Vamos ler agora Hebreus 6, 11 e 12. Nós lemos: nós desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, essas promessas já são promessas para nós. Deus, nós lemos, nós meditamos, né? Cada vez mais nas Escrituras, que muitas promessas, né, nós temos. Nós precisamos nos aproximar de Cristo e nunca se distanciar dele, tá bom? Vamos então fazer uma oração final, né? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos contigo, Senhor, e te peço, Senhor, cada vez mais nos mostra meios de santificação, que podemos nos aperfeiçoar, que podemos estar mais próximos de Ti, que podemos buscar essa intimidade contigo, Senhor. Ó Senhor, que sejamos vencedores em Cristo Jesus, é o que eu te peço. Amém.